Então, vamos lá para mais uma aula. E eu gostaria de dizer a vocês que esse assunto é continuidade ao que a gente viu na aula passada. Nós falamos na aula passada sobre estatística básica, né? As medidas de posição. E quais eram as medidas de posição? Média, mediana e moda, né? Então, lá nós vimos aquilo que mais aparece nas provas do Enem. Não significa dizer que é só aquilo que você pode ter nas provas do Enem, tá? A gente também tem umas questões que de vez em quando aparecem e quem sabe tem grande vantagem, porque é um diferencial que muita gente não presta atenção, que é exatamente as medidas de dispersão, tá? Então a gente tem as medidas de posição, média, mediana e moda, e hoje a gente aprende as medidas de dispersão, tá? Então quais são as medidas de dispersão? Desvio médio, variância e desvio padrão. Bom, antes de começar a falar sobre essas medidas de dispersão, tá? Eu queria logo dizer a vocês o seguinte: a gente tem aqui uma introduçãozinha que fala exatamente sobre a avaliação, a característica de uma coleta de dados, tá? Existem algumas situações em que você calcular a média, mediana e moda não vai dar para você ter uma característica de determinada coleta de dados, de uma determinada pesquisa, tá? Então, nesse caso, o mais indicado é você utilizar as medidas de dispersão, que são exatamente desvio médio, desvio padrão e variância. Então, nesse caso, a gente tem um grau de dispersão, de para onde essas medidas estão indo, tá? Então, a ideia hoje é essa. A gente primeiro vai fazer uma revisão do que é a média aritmética, para a gente relembrar, tá? Para que a gente não tenha dificuldade na hora de responder as questões de medidas de dispersão, onde a gente precisa muito calcular as médias aritméticas, tá? Bom, então vamos lá. O que é média aritmética? Conjunto de dados numéricos que é obtida somando seus valores de todos os dados e dividindo essa soma pelo número de dados apresentados. Então, um exemplo. Qual é a média aritmética entre os números 2, 4, 6, 8 e 10? Para calcular essa média, o que a gente vai fazer? É só somar 2, 4, 6, 8 e 10 e dividir pelo número de notas que nós temos, no caso, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 números de 2 a 10. Então eu vou dividir pelos 5. Logo, o somatório dá 30. 30 dividido por 5 vai dar exatamente 6. Então essa é a média aritmética, tá? Note que os números, que a gente somou os 5 números, né? E dividiu por 5, exatamente como se faz a média aritmética. Então essa é a revisãozinha para a gente chegar aos conceitos mais interessantes para essa aula de hoje, não é isso? Então olha só, para a gente compreender os conceitos relativos à estatística, vou explicar para vocês a partir de uma situaçãozinha para a gente interpretar de uma forma mais simples. Então, tá aí a situação problema, tá? Na nossa situação problema, a gente tem: considera a distribuição numérica cujos resultados constam na lista abaixo. Então a gente tem aí os números 1, 6, 4, 10 e 9. Bem, a partir daí que a gente vai fazer? Calcular a média aritmética. Então, para eu calcular essa média aritmética, eu vou pegar todos esses números: 1, 6, 4, 10 e 9. Então a gente de novo tem o quê? Tem 5 números. Vou somar todos eles e dividir por 5. Então somando tudo dá 30. 30 dividido por 5, 6. Massa. Beleza, entendi. Aí vamos fazer o seguinte. Vamos começar agora a trabalhar as medidas de dispersão. Desvio. O que é o desvio? Vai ser a diferença
entre esse valor e a média aritmética desses valores. Então, na situação anterior, a distribuição é 1, 6, 4, 10, 9, e a média aritmética que a gente encontrou foi 6. Então, qual o desvio do primeiro valor? O desvio, o nome mesmo está falando, gente. O desvio é o caminho que ele faz se distanciando do termo dado. Então, o primeiro valor aqui, 1. Qual o desvio para 1? Então, eu vou pegar o número dado e vou subtrair pela média aritmética. Para calcular o desvio padrão, vai ser sempre assim, tá? Pega o elemento e subtrai da média aritmética. Por isso que a gente reviu um pouquinho o assunto de média aritmética, tá? Então, olha só. Se eu pegar aí 1 menos 6, dá menos 5. Então, o desvio vai ser igual a menos 5. E o desvio para o valor de 6? Vou pegar o elemento 6 aqui e vou subtrair pela média aritmética, que foi 6. Nesse caso, deu 0. O que significa? Deu 0 significa dizer que não teve desvio. Ele ficou como se fosse numa mesma linha, né, imaginária. Qual o desvio para o valor 4? Bom, 4 menos a média aritmética, que foi 6, menos 2. Qual o desvio do valor 10? Então, 10 menos 6, 4. Desvio para o valor 9. 9 menos 6, 3. Então, os desvios em relação à média são menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. Gente, já teve questão do Enem, para você ter ideia, que ele falava exatamente sobre desvio. Ele dava uma situação e ele queria saber qual era a nota mais regular. Então, quando a gente utiliza as medidas de dispersão, a nota mais regular é aquela que tem o menor desvio padrão, ou seja, aquela que mais se aproxima de 0. Então, se eu quisesse saber aqui qual é o mais regular desses desvios, vai ser o segundo, onde a gente teve que 6 menos 6 deu 0. Então, ele é o mais regular, aquele que está mais próximo ou que é igual a 0. Se for igual a 0, significa dizer que não teve desvio, beleza? Bom, vamos adiante. A gente tem aí, ó, a partir da situação com a distribuição dos números 1, 6, 4, 10 e 6, considerando que a média aritmética entre eles é igual a 6 e que os desvios em relação à média são menos 5, 0, menos 2, 4 e 3, vamos definir as medidas de dispersão: desvio médio, variância e desvio padrão. Então, olha só. E daí, o que a gente vai fazer? O que é desvio médio? Não está dizendo. Vou pegar os desvios e vou calcular a média deles. Tá certo? Então, é uma média aritmética. Agora, eu sempre vou utilizar aqui o módulo dos desvios. Por quê? Porque não existe esse desvio negativo. Tá certo? Então, o desvio médio vai ser a média aritmética dos módulos dos desvios. Então, vai ser o módulo de menos 5, mais aqueles, o módulo de 0, mais o módulo de menos 2, mais o módulo de 4, mais o módulo de 3. E vou dividir pela quantidade, que foi 5. Então, só para a gente relembrar, o módulo de um número, ele vai sempre assumir o seu valor positivo. Eu elimino o sinal. Então, é só colocar. Quem é o módulo de menos 5? 5. Módulo de 0, 0. Módulo de menos 2, 2. Módulo de 4, 4. Módulo de 3, 3. A soma desses elementos dá 14. E 14 dividido por 5 dá 2,8. Então, esse é o meu desvio médio. Fácil, né, gente? Não tem nem muito o que você se preocupar, tá? Tranquilamente. Então, como eu falei, né? O módulo garante que o valor seja sempre positivo. Eu esqueço o seu sinal e trabalho apenas com valor absoluto. Tá certo? Então, nesse caso, o desvio médio é 2,8. Vamos adiante. Variância. Bem, a variância vai ser exatamente
a média aritmética dos quadrados dos desvios dessa distribuição. Então, naquela situação anterior, a gente tinha os desvios menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. Então, a variância vai ser a média aritmética dos quadrados. Então, eu vou pegar o menos 5, vou levar ao quadrado. Vou pegar o 0 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, 3 ao quadrado. Vou somar, somatório dos quadrados, dividido pelo número de elementos. Então, olha só, é praticamente a mesma coisa. No desvio médio, a gente tinha o quê? O módulo desses elementos. No desvio, na variância, perdão, a gente tem o quadrado. Então, você só vai trocar o módulo pelo quadrado. Então, menos 5 ao quadrado, 25. 0 ao quadrado, 0. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. E 3 ao quadrado, 9. Então, vou dividir tudo isso por 5. Dá 54 dividido por 5, que é 10,8. Então, aqui a gente percebe que a variância é 10,8. Fácil, né, gente? De novo, é só você lembrar disso, que um desvio médio, eu estou falando do somatório dos módulos. Vou calcular a média aritmética do somatório dos módulos. Na variância, é o somatório dos quadrados. Vou calcular essa média. Aí a gente chega no desvio padrão. E o que é o desvio padrão? O padrão, ele vai ser a raiz quadrada da variância. Nesse caso, gente, olha só, fica mais complicado a gente calcular muitas vezes as raízes. Só que qual é a dica que eu posso dar para vocês? A gente sabe alguns números que são chamados de quadrados perfeitos. Então, a questão que fala de variância, você pode não saber calcular a raiz quadrada exata de um número, mas você tem como saber a raiz aproximada dele. É só você usar os quadrados perfeitos, tá certo? Por exemplo, se tiver lá uma raiz de 28, eu não sei, mas eu sei a raiz de 25, que é 5, e o próximo quadrado perfeito seria 6, a raiz de 36, que dá 6. Então, a raiz de 28 ele tem que ser um número mais próximo de 5 do que de 6. E aí, nas alternativas, você consegue matar sem ter tanta dificuldade. Tá certo? Então, no exemplo, que é da questão que a gente estava trabalhando agora mesmo, a gente percebe o quê? Que a variância é 10,8. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada de 10,8, que dá aproximadamente 3,28. Aí, imagina só. Numa questão do vestibular, o cara vai colocar para você um valor de 3, por exemplo, 3, e um 4, 5, 6. Se a raiz de 9 é 3, eu estou falando da raiz de 10,8, ele tem que ser um número mais próximo de 3 do que de 4, porque 4 já é a raiz de 16. Então, você já marcaria a alternativa menor. Eita, Paulo, mas ele poderia, então, colocar 3,28 e ele poderia colocar 3,40. Aí é mais complicado, né? Porque o vestibular, ele é feito para ele pegar, só que toda pessoa que elabora uma questão sabe que você não tem a oportunidade, a possibilidade de levar a calculadora. Então, não dá para você também ser tão específico, tá certo, gente? Nesse caso aqui, o desvio padrão é 3,28. Bom, tem algumas observações aí para vocês, tá? Quando todos os valores de uma distribuição forem iguais, o desvio padrão também vai ser igual a zero. Então, não tem como você dizer que tem desvio. Por quê? Porque ele está seguindo uma igualdade de dispersão. Então, vai ser sempre igual a zero desvio. Significa dizer que não existe desvio, tá? Quanto mais próximo do zero for o desvio padrão, mais homogênea será a distribuição dos valores, como eu disse para vocês. Já caiu no Enem uma questão que falava exatamente sobre isso. Ele dava um texto enorme e em cima do texto você tinha que dizer qual era a nota mais regular. Então, a nota mais regular é aquela mais perto de zero.
porque teve uma regularidade, teve um afastamento pequeno da média. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Porque ele deu a média igual. A gente vai resolver na próxima aula algumas questões que falam sobre isso, tá? E aí vocês vão ver exatamente essa questão que eu estou falando para vocês, para que você não seja pego de surpresa, tá certo? Terceira observação. O desvio padrão é expresso na mesma unidade dos valores distribuídos. Então, se o cara está falando para você, por exemplo, de nota, então tudo tem que ser nota. Se ele está falando de metro, então tudo tem que ser metro. Ele não pode variar a unidade é uma só, certo? Aí vamos aí para alguns exercícios. Olha só. Considerando a distribuição dos números 2, 4, 6 e 10, determine, letra A, o desvio médio. Letra B, a variância. Letra C, o desvio padrão. Exatamente o que a gente falou até agora, certo? Aí vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Então, para eu fazer logo a média aritmética, já que eu vou precisar usar, a gente vai ter a soma dos valores 2, 4, 6 e 12 e vou dividir pelo número de elementos, número de algarismos que a gente tenha, que são 4. Então, 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 12 dá 24, que eu vou dividir por 4. Logo, a minha média aritmética é 6. Beleza? Próxima, vamos aí responder a letra A. Qual o desvio médio? A gente viu que o desvio médio é a média aritmética dos desvios, não é isso? Então, vou pegar aqui, olha, o módulo. Vou ter que calcular primeiro o desvio médio. Então, vai ser o quê? 2 menos a média. Primeiro elemento menos a média. Mais o módulo de segundo elemento menos a média. Mais terceiro elemento menos a média. Mais o módulo do quarto elemento menos a média. Então, a gente tem 2 menos 6 dá um módulo de menos 4. O módulo de menos 4 é 4. Mais o módulo de 4 menos 6, que dá menos 2. Logo, vai ser 2. 6 menos 6, o módulo de 6 menos 6 é 0. O módulo de 0, 0. E 12 menos 6 dá 6. Então, somando essas diferenças e trabalhando apenas com valores positivos, a gente tem que o somatório vai dar 12. E 12 dividido por 4 dá 3. Então, desvio médio é 3. Aí vamos para a letra B. Na letra B a gente está falando de variância. E eu disse para vocês que na variância, qual é a diferença? Eu vou pegar no lugar do módulo, eu vou colocar o quadrado. A conta é a mesma. Então, nesse caso eu tenho 2 menos 6 ao quadrado. 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. Mais 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 6 menos 6, 0. 0 ao quadrado dá 0. E 12 menos 6, 6. 6 ao quadrado, 36. Então, quando eu somar 36 mais 0, mais 4, mais 16 dá 54. 54 dividido por 4 dá 14. E, por fim, o desvio padrão. O desvio padrão é só pegar esse resultado da variância, que é 14, e vou calcular a sua raiz. A raiz de 14 dá aproximadamente 3,74. Fácil, né, gente? Qualquer dúvida, você volta de novo, dá uma olhadinha para não se enganchar, tá? Segunda questão. Em um jogo de arremessos, coletaram-se os dados da tabela a seguir. Dessa forma, em relação aos acertos, determine a média aritmética, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então, vamos lá. Ele deu aí essa tabela para a gente. Deu o nome de cada jogador. Diz que cada jogador teve 10 arremessos. E ele deu também, na terceira coluna, o número de acertos por jogador. Então, Márcio acertou 6 vezes. Muriel acertou 4 arremessos. Jonas acertou 8. Edson acertou 2. E o Romualdo acertou 7 arremessos. Bom, então vamos para o que ele pediu, não é isso? Média aritmética. A média aritmética de quê? Dos arremessos. Então eu vou pegar os arremessos de cada um. 6, 4, 8, 2 e 7. Vou somar, que deu 27, e vou dividir pelo número de pessoas arremessando, que foram 5. Então a média aritmética dá 5,4. Massa. E o desvio médio? Desvio médio
é a média aritmética do somatório dos módulos. Então, eu vou pegar aqui, o módulo do desvio vai ser 6 menos a média aritmética. Mais o segundo elemento, que é o 4, menos a média aritmética. Mais o terceiro elemento, que é o 8, menos a média aritmética. Mais o quarto elemento, que é o 2, menos a média aritmética. E, por fim, o último elemento, que é o 7, menos a média aritmética. Então, eu vou fazer essas subtrações. Lembrando que isso aqui tudo está dentro de módulo. Se está em módulo, eu desconsidero o sinal. Vou apenas trabalhar com o valor absoluto. Quando eu somar tudo e dividir por 5, eu vou encontrar que meu desvio médio foi 1,92. Beleza? Variância. Eita, Paulo, variância. De novo, é a mesma coisa. É só você trocar no lugar do módulo, colocar o quadradozinho. Então, 6 menos 5,4 dá quanto? Dá 0,6 ao quadrado. 4 menos 5,4 dá quanto? Menos 1,4, que eu vou levar ao quadrado. 8 menos 5,4 dá 2,6, vou levar ao quadrado. Mais 2 menos 5,4, que dá 3,4, que eu vou levar ao quadrado. Mais 7 menos 5,4, que vai dar 1,6, você vai levar ao quadrado. Beleza. Então, eleva ao quadrado, soma tudo e divide por 5. Você vai encontrar 4,64, que é a variância. Por fim, a gente encontra o quê? O desvio padrão. E o que é o desvio padrão? É você pegar esses 4,64 e calcular a sua raiz quadrada. Então, você vai encontrar aí aproximadamente 2,15. Bom, gente, o bom é que você está em casa, você tem tempo, então não tem aperreio. Eu coloquei aqui o resumo para ficar fácil de você visualizar. Mas quando você for passar isso para o seu caderno, tenha paciência, faça o cálculo direitinho, tá? Com cada subtração, para depois você pegar e tirar do módulo, quando tem módulo, calcular o quadrado, quando tem quadrado na variância. Façam passo a passo, porque quanto mais detalhado você for, melhor. Como aqui a gente tem um espaço pequeno, não dá para fazer tão detalhadozinho, mas no seu caderno você pode fazer isso. Então não se aperreia em passar tanto tempo, tá? O bom da aula gravada é essa. É que você pega, para o slide, vai fazendo devagar até você aprender, tá? Mais exercício, tá? E terceiro, no quadro a seguir está representado o consumo diário de gasolina em litros dos carros de 3 taxistas em um período de 4 dias. Determine o desvio padrão do consumo desses taxistas. Então vamos lá. Tá aí uma nova tabela. Taxista 1, 2 e 3. E ele deu os dias, segunda, terça, quarta e quinta. E o consumo de cada taxista nesses dias, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai resolver isso? Bom, primeiro eu vou calcular a média de cada taxista. Média aritmética do taxista 1. Então eu vou somar os seus gastos. 10 mais 9 mais 23 mais 12. E vou dividir pelos 4 dias. Então a média de consumo dele é 13,5. A média aritmética do taxista 2, vou somar 16 mais 18 mais 8 mais 32 e vou dividir por 4, que dá 18,5, tá certo? Média aritmética do taxista 3, então 25 mais 17 mais 30 mais 10, vou dividir por 4, que dá 20,5. Beleza. Calculei as médias aritméticas de cada taxistas. Então, agora a gente vai calcular a variância para cada um dos consumos, não é isso? Então, o que é a variância? É a média do somatório da diferença, né? Dos quadrados aí. Do quadrado de quem? De cada elemento que aparece subtraindo a média aritmética. Então, a gente tem aqui, primeiro, 10 menos 13,5, que vai estar elevado ao quadrado. Isso aí do taxista 1, tá? Variância do taxista 1. Mais 9 menos 13,5 ao quadrado. Mais 23 menos 13,5 ao quadrado. Mais 12 menos 13,5 ao quadrado, que vai estar dividido por 4. Então, o que você vai fazer aí no seu caderno? Calma. Vou pegar primeiro e vou calcular a diferença. Então, 10 menos 13,5 dá 3,5.
9 menos 13,5 dá quanto? Dá 4,5. 23 menos 13,5 dá 10,5. 12 menos 13,5 dá menos 1,5. E aí você vai levar cada um desses números ao quadrado. Depois que você levar ao quadrado, soma todos eles e divide por 4. Você vai encontrar aí aproximadamente 31,25. Isso é a variância do primeiro taxista. E assim você vai fazer também para o segundo. 16 menos a média aritmética. Segundo elemento, 18 menos a média aritmética. Tudo elevado ao quadrado. Terceiro elemento, 8 menos 18,5, que também vai estar elevado ao quadrado. E o último elemento, o último consumo, 32 menos 18,5, que foi a média aritmética, elevado ao quadrado. Então, você vai fazer a subtração, eleva tudo ao quadrado e soma. Quando você fizer essa soma, você vai encontrar aí 74,5. Beleza? E a variância do terceiro taxista vai ser a mesma coisa. Vou pegar o primeiro consumo e subtrair da média aritmética. Eu vou elevar ao quadrado. Então, 25 menos 20,5 elevado ao quadrado. Mais 17 menos 20,5 elevado ao quadrado. Mais 30 menos 20,5 elevado ao quadrado. Mais 10 menos 20,5 elevado ao quadrado. Faz a subtração primeiro. Depois você eleva o resultado ao quadrado e soma. Quando você somar e dividir por 4, vai encontrar aproximadamente 58,25. Certo? Então, observando a variância, notamos que o carro do taxista 2 tem a maior dispersão em relação aos demais. Ou seja, ele que mais foge da média. E o carro do taxista 1 tem a menor dispersão. Ele que está mais perto da média. Certo, gente? Então, solução. Vamos calcular o desvio padrão para analisar o consumo dos três taxistas. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, você vai calcular a raiz quadrada aí de cada um dessas variâncias que a gente calculou. Então, o desvio padrão do taxista 1 dá 5, a raiz de 31,25, dá 5,59 litros. O desvio padrão do taxista 2 dá a raiz de 74,75. Então, dá aproximadamente 8,64 litros. Desvio padrão do taxista 3, a raiz de 58,25, dá aproximadamente 7,63 litros. Então, aquele que tem aí o menor desvio padrão é o melhor, não é isso? Detalhe, a gente vai ver, né, que o que teve consumo mais regular vai ser aquele que tem o menor desvio padrão. Então, falou de desvio padrão, está falando de regularidade, gente. É só você se atentar a isso, tá? Vamos para mais uma questão. Quarta questão. Ao procurar um emprego, um rapaz teve que optar por duas ofertas dispostas em um jornal, como mostra a tabela a seguir. Qual das ofertas representa a melhor opção? Por quê? Então, mais uma questão que tem uma tabela. Gente, as questões de estatística estão cheias de tabela, cheias de gráficos. Então não adianta se aperrear não, tá? Vai ter que analisar. Aí vamos aí tá a nossa solução. Como é que a gente vai resolver? Bom, ele me deu a tabela. Então a média salarial, oferta 1, oferta 2, mediana e o desvio padrão, tá? Então, pela definição de desvio padrão, vamos para a definição, né? A gente está dizendo o quê? Que quanto menor o desvio padrão, mais homogêneo vai ser o valor. Então, se você olhar, a diferença entre eles é mínima. Dessa forma, qual é aquele que está com a menor desvio padrão? A oferta 1 ou a oferta 2? A oferta 1. Quanto menor o desvio padrão, mais regular é a minha amostra. Então, nesse caso, a melhor, a mais vantajosa das ofertas vai ser a oferta 1. Por quê? Porque ele tem o menor desvio padrão. Então, repara, se a gente for fazer análise, aí a pessoa pode dizer, é melhor a oferta 2, que é mais dinheiro que vai ganhar. Mas não é pelo valor, é pelo seu desvio padrão. Porque a média de salários, a diferença entre os salários de cada pessoa é menor na oferta 1 do que na oferta 2. Beleza, gente?
você tenha entendido, tá? Gente, é importantíssimo que você veja, reveja as questões, tá? Que você pegue o módulo, você já vai respondendo. Teve dúvida, gente? Manda a sua dúvida para mim. Manda lá no direct do colégio, no Instagram do colégio. Eu vou gravar um vídeo para você, tá? Mando de volta para você o vídeo explicadozinho, tudo direitinho. Olha como é importante, gente. Na próxima aula a gente vai responder algumas questões do módulo, tá? Eu vou dizendo qual é a questão, vou explicar tudo direitinho para vocês. Então, vá tentando para quando você ver o vídeo da próxima aula, você só tirar sua dúvida, você não ficar tão perdido, tá certo? É importantíssimo que você me dê esse feedback, você diga o que você não está entendendo, para que eu te ajude, porque daqui a pouco vai chegar o dia da nossa avaliação, e aí você vai precisar saber, não adianta você estar chutando. No dia da prova, você precisa realmente saber trabalhar as questões de estatística, beleza? Então, espero que vocês continuem aí estudando, vocês estejam se dedicando. Lembrem que o Enem ele foi adiado, mas ele vai acontecer, tá? Então você teve mais tempo, independente da situação. A pandemia aconteceu para todo mundo, então não perca tempo, estude, continue se dedicando, porque o seu concorrente está fazendo a mesma coisa. Valeu? Um abraço, qualquer coisa, manda lá no direct do colégio que eu vou tirar a sua dúvida. Tchauzinho.